Glória a Deus. Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou seja, o único Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis, voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos, anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco, seja qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se fora possível, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar sempre presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. O da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. E essas coisas são coisas alegóricas. Estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, aleluia. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, capítulo 4 de Gálatas, ele continua apelando, ele continua alertando, despertando as igrejas da região da Galácia, com respeito a não retrocederem às obras da lei, a não voltarem a se mover na carne. Lembre-se disso. Voltar às obras da lei, confiar nas próprias obras,
nas próprias virtudes para a salvação ou para crescer em Deus, é obra da carne. Nós podemos estar tentando desenvolver a vida espiritual nossa com a natureza carnal humana, religiosa, religiosidade, no sentido de confiar em regras, normas, para, de alguma forma, ter o favor de Deus, para, de alguma forma, poder obter uma virtude de Deus através do nosso esforço e mérito pessoal. Gálatas, então, é essa carta onde Paulo diz: é pela fé, é pela graça, é pelo sacrifício de Jesus que nós somos salvos e nós somos livres. Gálatas enfatiza a liberdade que o Espírito Santo traz, que a religiosidade não traz. A obra do Espírito sempre nos torna mais livres em Deus, livres para amar, livres da culpa, livres daquela sensação de nunca estar agradando a Deus, que às vezes parece espiritualidade, mas é uma acusação, é religiosidade. Todos nós lutamos contra isso em vários momentos. E aí Paulo, no capítulo 4, ele usa mais exemplos para abrir os olhos da igreja quanto a essa realidade. Ele diz que o escravo e o herdeiro, que quando é menor, ou seja, quando ainda não atingiu a maioridade, ele diz que eles não diferem em nada. E ele fala no verso 3, assim éramos nós, quando a gente era menor, estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Ou seja, antes de conhecer a Jesus, nós estávamos aprisionados a rudimentos do mundo, mas ele diz, mas Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo. A vinda do Senhor Jesus nos tira da posição de escravos, ou de menores, ou sujeitos aos rudimentos do mundo. Ele diz que Deus enviou o seu Filho para resgatar, versículo 5, os que estavam sob a lei. Para quê? Para recebermos a adoção de filhos. A ênfase de Paulo no capítulo 4 é: vocês são filhos. O Senhor Jesus não libertou vocês da lei para tornar vocês agora escravos de uma outra lei, porque algumas pessoas elas entendem que Jesus, ele trouxe uma outra lei, mas a Bíblia diz que a lei de Cristo é o amor, é uma lei inscrita no coração, ou seja, Jesus não veio para nos dar uma nova lei, ele veio para nos libertar de toda tentativa humana de viver uma vida espiritual na sua própria força, na sua própria vontade, nos seus próprios desejos. Glória a Deus, chuva é bênção, aleluia. E a grande marca, amado, da obra do Senhor na nossa vida, é restaurar a nossa identidade de filhos. O religioso, ele não sabe que ele é filho. O religioso, ele sempre se sente alguém não amado, limitado. Ele não desfruta da intimidade do Pai. É a parábola que Jesus contou do Pai. Vocês lembram dessa parábola? A parábola do Pai. A gente chama a parábola do filho pródigo, mas nunca foi isso. Jesus falou: havia um pai, assim começa, e o pai tem 2 filhos. Que 2 filhos são esses? Um é libertino, gasta tudo, vai para o mundo. O outro está em casa, faz tudo direitinho, segue as regras e as normas, mas nenhum dos 2 estava agradando o pai. Agora, quem é mais fácil de se arrepender? Geralmente, o libertino, o que se afasta, se arrepende, reconhece, mas o que está em casa, que é filho e faz tudo certinho, não desfruta do Pai. Isso é religiosidade. Jesus ali está falando para publicanos e fariseus, 2 públicos. Ele está dizendo: há 2 tipos de pessoas na terra: os que se apartam de maneira explícita do caminho do Senhor, e aqueles que buscam uma vida religiosa, estão dentro dos templos, mas às vezes perdem a intimidade com o Pai. E aí o capítulo 4 de Gálatas é o capítulo onde Paulo diz: não vivam pela lei, não retornem à lei, mas desfrutem mais
da intimidade de filhos, desfrutem mais da paternidade de Deus. A paternidade de Deus nos cura, a paternidade de Deus nos liberta, nos torna mais humanos, a paternidade de Deus tira o peso da culpa da religiosidade, a paternidade de Deus nos torna livres, e é isso que ele vai falar. A palavra filho se repetiu várias vezes, vocês perceberam? Ele fala no versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. É nesse versículo que Paulo chama o Espírito Santo de o Espírito do seu Filho, de quem que clama, Abba. O Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos levar a clamar, Abba. Ele vai nos levar a clamar, Pai. O Espírito Santo é o Espírito da adoção, ele que nos ensina a andar como filhos, a amar o Pai, e a conhecer o Pai. A paternidade de Deus é revelada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos liberta da orfandade, Jesus falou, não vos deixarei órfãos, e ele diz o que mais? Eu vou te dar uma nova lei. Irmão, lei e regras não libertam, não curam. O que nos liberta é a intimidade, relacionamento com o Espírito Santo, com Deus vivo. Ele fala, vocês agora são filhos, versículo 7, não és escravo, você agora é filho, e também filho, também herdeiro. Quem é filho é herdeiro. E a partir do versículo de número 10, Paulo é um pouco duro, irmãos. Às vezes a gente precisa ouvir algo duro para nos libertar de alguns enganos, e a gente às vezes tem dificuldade, e Paulo diz, vocês outrora, no versículo 8, não conhecendo a Deus, servia a deuses, mas agora vocês conhecem a Deus. E aí no versículo 9 ainda ele diz, como vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Paulo diz que voltar à lei, tentar praticar as leis, e olha que ele está falando da lei até dada aos judeus, ele diz que fazer isso é voltar a rudimentos fracos, ou seja, não liberta, não transforma, e nos escraviza. Ele diz, vocês estão voltando a algo que só vai trazer mais escravidão do seu coração, mas tem aparência de piedade. A pessoa que começa a seguir algumas leis, normas, enfim, fazendo coisas como guardar dias, ele diz, versículo 10, meses, tempos e anos, parece aparentemente que aquela pessoa é muito espiritual. A religiosidade, ela tem uma aparência extremamente atrativa, mas ele diz aí que isso tudo é rudimento fraco e pobre. Ele fala isso sobre guardar dias. Versículo 11, ele fala, eu receio que eu tenha trabalhado em vão. Paulo, ele tem uma sensação de que essa volta à lei para Paulo não é uma coisa simples. Ele diz que vai ser um desperdício, vai ser uma perda. As pessoas se afastam, se esfriam, se abatem. Quantas pessoas se afastam do Evangelho? Porque tentaram viver o Evangelho na sua força, na força da lei, e não vão conseguir. O Evangelho se vive na dependência da graça de Deus, no Espírito Santo. E aí no verso 12 em diante, Paulo diz, olha, eu espero que eu não esteja ofendendo vocês. Ele diz, vocês me receberam tão bem quando eu preguei o Evangelho, inclusive eu estava enfermo. Paulo diz, vocês me receberam de tal maneira como um anjo, como se eu fosse o próprio Cristo, e agora vocês estão se tornando inimigos porque eu estou falando a verdade? Porque aqueles falsos mestres estavam tentando colocar as igrejas contra Paulo, porque eles queriam controlar, a religiosidade controla as pessoas ficam controladas por aquelas regras, as pessoas ficam controladas por aquele sistema religioso, e aí Paulo queria ensinar esses irmãos a viverem como filhos. Versículo 19, assim ele chama a igreja, Paulo diz, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo diz, eu estou disposto a sofrer novamente dores, orando, intercedendo, dores de parto, dores até Cristo ser formado em vós. Essa era a intenção de Paulo para com aquela igreja. E a partir do versículo 21 ao 31, concluindo, Paulo usa o exemplo de Sara e de Agar para mostrar a eles o que estava acontecendo de fato. Ele diz que Sara representa uma aliança, Agar outra.
Sara teve um filho da promessa, Agar teve um filho segundo a carne. E Paulo diz que são alegorias, essas são duas alianças, versículo 24. Ele diz que na verdade Agar representa a Jerusalém atual. Ele está falando daquele tempo, mas serve para hoje. Ou seja, os judeus que não reconhecem ainda o Messias, que vivem ainda respaldado na lei. Ele diz que Agar representa esses que estão tentando viver da lei, são filhos da escrava, mas ele diz que Sara representa os filhos da promessa, a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém celestial, que é livre. Ele fala no versículo 26, a qual é nossa mãe. Então, o que Paulo está dizendo, amado? Versículo 28, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas ele diz que o que nasceu da carne, versículo 29, ele perseguia o que nasceu segundo o Espírito, e ele diz assim também agora. Ou seja, a obra verdadeira do Espírito Santo vai ser perseguida pela religiosidade, por aquilo que é gerado de maneira humana, pelos religiosos, pelos descendentes da escrava. É interessante porque quem vive cheio de regras e leis, eles querem impor as regras e leis sobre os outros. E eles se incomodam quando encontram alguém livre. Ele fala, mas você não faz isso, não faz aquilo, você não se veste assim, e nós precisamos respeitar, mas orar, para que o Senhor traga essa liberdade dos filhos. Que Deus possa nessa manhã, amado, renovar no nosso coração a identidade de filhos de Deus, que se relacionam com Jesus. Versículo 31, Paulo termina dizendo, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Não se deixe escravizar pela religiosidade, pela culpa. Não se deixe escravizar pelas dificuldades, pelas lutas. Nós somos livres em Cristo. O Evangelho nos liberta. O Espírito Santo nos torna livres. Livres para amar, para perdoar, para viver o Evangelho. A liberdade de Deus não é uma falta de leis ou falta de princípios, pelo contrário, é o princípio ministrado pelo Espírito Santo dentro do coração. É isso que o Senhor Jesus faz, Ele nos liberta de dentro para fora. Que o Senhor nos abençoe e nos torne cada dia mais livres em Cristo e nos movendo no Espírito Santo.